Bom dia. Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem. É o programa Paz e Bem de número 284. Hoje é segunda-feira. Chegou setembro. 2 de setembro de 2019. Chegou setembro e a primavera vai se anunciando. Começamos este Paz e Bem com um cheiro muito agradável da terra úmida depois da chuva. Choveu demais aqui em Bertioga agora, essa madrugada. Uma chuva boa, assim, contínua, né? Claro que sempre nossa mente, nosso coração, eles se alegram com a chuva que rega a terra, né, que semeia aromas na terra, mas ao mesmo tempo se volta para nossos irmãos, irmãs, sofredores, moradores de rua, como se diz, a chuva é um perrengue para eles, né? Tem que sair correndo protegendo o cobertor, tem que estar debaixo de uma marquise bem protegida, então nosso coração se volta para essa dupla dimensão da natureza, né, que constitui a natureza. Mas não é possível deixar de se alegrar com a presença da chuva, em que pese nossa compaixão, nosso olhar amoroso e solidário para os nossos irmãos e irmãs da rua. Pois bem, hoje nós vamos fazer um Paz e Bem muito especial. Deixa eu ver, está tudo super bem aqui. Antes de falar do Paz e Bem especial, avisos da praça. Primeiro, se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se já. Você pode estar assistindo esse programa tanto pelo próprio Paz e Bem, como pela Pós TV 247. Se tiver pela Pós TV 247, ó, dá um pulo, vai até o Paz e Bem, se inscreva-se no canal Paz e Bem, e aí clica também no sininho para receber as notificações da programação. Primeiro. Segundo, dá like, né? Se você dá like, né? O pessoal no chat fala muito isso, né? Vamos dar like. Por que dar like? Porque ele vai ampliando, né, nos sistemas do YouTube, ele vai ampliando a repercussão, a distribuição, vai alcançando mais gente, portanto. E por fim, se você tiver condição, tiver possibilidade, torne-se uma assinante ou um assinante solidário do canal Paz e Bem. No canal Paz e Bem, na capa, onde está lá, início do canal Paz e Bem, no alto tem uma cobrinha bonita, uma minhoquinha linda, do Catarse, que é onde está hospedado nosso programa de assinatura solidária. Aí você clica lá, vai direto para a assinatura. Ou na descrição desse vídeo também tem o link para assinar, tá bom? Ok. Nosso Paz e Bem de hoje, eu gostei tanto de preparar essa madrugada. Na verdade, ele entrou em preparação já na sexta-feira. Não, no sábado, na verdade. No sábado ele entrou em preparação. Nós vamos refletir hoje sobre um tema fundamental, me parece, um tema central, nesses tempos de intolerância e crescimento do neofascismo e do fundamentalismo, no mundo de uma maneira geral, mas particularmente no Brasil. A virtude da flexibilidade, da aceitação e a sua desvirtuação, a sua desvirtude com a postura rígida e inflexível. Esse tema é curioso, né? Porque esse tema nasceu de maneira sutil, né? Nasceu de maneira sutil a partir do Paz e Bem 281 da sexta-feira, quando a gente refletiu sobre as dimensões da permanência e impermanência e a imagem do bambu assomou, né? A gente terminou o programa com a imagem da flexibilidade, né? Da permanência e impermanência do bambu, né? Na sua flexibilidade. Pois é, aí o Faustino Teixeira, que é professor de espiritualidade aqui no canal Paz e Bem, e ele me procurou depois, dizendo que tinha gostado, que tinha curtido bastante o programa, e aí ele observou assim, olha o que ele escreveu para mim, bonito, achei bonito demais. Eu gosto muito de falar na bambuidade do bambu. Não entender o bambu como um símbolo de nada, mas simplesmente expressar o que o bambu é. É fantástico esse texto do Faustino, porque aqui está o coração da espiritualidade. A espiritualidade nada mais é que consigamos expressar aquilo que nós somos. Portanto, o auge da espiritualidade é a nossa humanidade. Ou, o auge da espiritualidade é a nossa capacidade de sermos quem somos integrados ao cosmos, como partes
do multiverso, como integrantes do multiverso, ou como, para usar uma expressão que é mais cara, particular ao cristianismo, como criaturas, como filhos e filhas da criação. É um tema que nos atravessa. É lindo, né? Essa imagem que o Faustino mandou realmente é muito bonita e é central no caminho da espiritualidade, que está muito além do caminho da religiosidade. Pois bem, e se há algo que o bambu é flexível. E essa é uma questão central da vida. Questão central da vida. Quanto mais a gente vai avançando nos anos, não todo mundo, mas acho que muita gente, né? Boa parte. Opa, eu nem marquei aqui o tempo. Hoje vai ser como Deus manda o tempo do Paz e Bem de hoje. Quanto mais a gente vai avançando nos anos, mais a gente vai se dando conta que a vida, que nada na vida é tão pão, pão, queijo, queijo, como nos parece nos anos da juventude, né? Quando somos rígidos, inflexíveis, com uma tendência moralista. Sim, porque essa é uma questão interessante. Se a gente olhar bem para a sociedade, os maiores moralistas da sociedade são jovens. Né? A juventude, ela tem uma tendência à rigidez, à inflexibilidade. Por quê? Porque a gente está no ardor das nossas ideias, dos nossos ideais, dos nossos pensamentos, e aquilo nos toma de maneira tão visceral que a gente não tem flexibilidade, né? A gente é super radical, super tende a ser, desculpa, radical não, porque radical é para ser a vida inteira. A gente tende a ser inflexível. Mas o tempo, os anos vão passando e, em geral, ou muitas vezes, vai temperando. O tempo tempera. Que lindo, né? O tempo tempera. O tempo vai temperando a inflexibilidade e a rigidez com flexibilidade e suavidade. A gente tem condição, se tem o coração aberto, de irmos nos tornando mais flexíveis e suaves ao longo da vida. Ou é uma condição. Acontece? Tem vezes que sim, tem vezes que não. E deveria, talvez, fazer esse caminho. Tem muita gente que não faz. Na sociedade polarizada de hoje em dia, esta questão ela está colocada no terreno da disputa atual, né, da disputa central no interior da sociedade. Então, você tem os neofascistas e os fundamentalistas que estão, né, na verdade, super aprisionados aos medos típicos da infância e do início da juventude, que se tornaram adultos rígidos, inflexíveis, duros, né? É o Bolsonaro. Apesar da gente saber o que ocorre por debaixo dos panos, né? A gente sabe que essa rigidez, inflexibilidade, dureza, nos mais das vezes, é uma capa para que eles possam deitar e rolar por debaixo dos panos, né? A gente sabe bem disso. Eu me lembro da imagem de um amigo dos Estados Unidos, né, nessa coisa da uma família rigidamente protestante lá nos Estados Unidos, que ele contava isso, né? Que enquanto as crianças ficavam no quintal, as crianças e as mulheres, né? No quintal, bebendo limonada, porque era proibido álcool na casa, os homens adultos estavam lá, né, em cima da garagem, né, no quartinho em cima da garagem, enchendo a cara de uísque. Então, isso é um pouco fundamental, né? Um pouco não, é uma das dimensões do fundamentalismo. Tem gente que é fundamentalista, de fato, de maneira, vamos dizer assim, integral, né? É rígido, até que quebra, mas é rígido por muitos e muitos anos. Então, na sua rigidez, os fundamentalistas, os neofascistas, eles tudo condenam. Tudo é alvo de anátema, tudo é alvo de sentença cabal. E as sentenças dos fundamentalistas e neofascistas é sempre de condenação, nunca tem absolvição, é sempre de condenação. Por sinal, todos nós, né? Toda vez que a gente julga alguém é para condenar. Eu nunca vi no tribunal da minha mente e coração alguém sair inocentado. É sempre condenado, né? Sempre condenado. Então, nesse sentido, esta maneira de conduzir, esta maneira de agir, torna, do ponto de vista social, macro-social, os neofascistas e os fundamentalistas em anunciadores da morte.
né? Porque essa rigidez os faz condenar todos aqueles que não são exatamente iguais a eles, condená-los à morte, né? Condená-los à morte física mesmo, ou à morte em vida, com a expulsão das instâncias da sociedade. A gente vê, por exemplo, nas universidades, esse caminho cada vez maior de busca de expulsão de professores que pensam diferente, de impedir a eleição de reitores que pensam diferente, e assim vai. E isto vai num processo cada vez mais radical, né? Eles vão anunciando, né, vão lançando seus anátemas, suas condenações, né? A esquerda é o grande alvo dela, mas mesmo as pessoas de direita que não são exatamente como eles projetam, também são alvo dessa condenação, né? Então é algo que vai, cada vez mais você vai, né, estreitando o círculo, né? Vale a pena observar o que foi o do fenômeno do nazismo. Foi exatamente assim, né? Você vai condenando, né? Vai estreitando, até que fica um núcleo extremamente diminuto. É o que está acontecendo com o bolsonarismo agora, e esse é o anúncio do próprio fim deles, né? Como foi do nazismo, será também o fim do bolsonarismo. Mas essa é uma característica, né? Então, se a gente deseja, pois bem, e nós? Se a gente deseja uma espiritualidade que vincule o melhor da tradição da esquerda, e eu repito, há uma espiritualidade que se vincula à esquerda. O que é a esquerda? A esquerda é entendida como aquela porção da sociedade que se alinha aos pobres, aos despossuídos. Essa é uma escolha, é um lugar na vida. É um lugar na vida. Assim como os neofascistas escolhem, e a direita, de uma maneira geral, escolhe um lugar na sociedade que é alinhar-se aos interesses dos ricos, ou, pelo menos, estar submetida aos interesses dos ricos na ilusão de que um dia chegará a esse nirvana da riqueza material. Então, se a gente está nesse lugar, que é o lugar da esquerda, a gente tem que ser firme nos princípios. A gente tem que ter capacidade de indignação. A entrevista com o presidente Lula que a gente fez em 22 de agosto, pelo 247, mostrou isso, né? Alguém indignado. Mas não tem raiva, não tem ódio. É flexível, é suave. É suave, impressionante, né? Na entrevista do Lula, mais uma vez. Por sinal, entrou no ar, já nesse fim de semana, a versão editada da entrevista do Lula. Muita gente reclamou dessa... Não é que reclamou, é que saiu uma versão no próprio dia que a gente fez, com a câmera só focada nele, a voz dos entrevistadores estava um pouco mais baixa, mas a gente teve a intenção de soltar o quanto antes. Mas agora saiu esse fim de semana uma versão muito bonita, editada da entrevista. Que homem suave, que homem firme em seus princípios, que homem indignado, mas que homem suave, né? Que maravilha, né? Que flexibilidade, né? Que sorriso, né? Que alegria de viver. Então, se a gente cultiva a flexibilidade, se a gente cultiva a suavidade, a gente vai no caminho de sermos amantes da vida. Em alegria e paz. Bambus, né? E aí o Faustino nos presenteou, então, com uma fagulha para a gente meditar esse caminho da flexibilidade, da suavidade. Ele indicou um trecho do Tao Te Ching vai ser a nossa fagulha para a meditação de hoje. Que seja a fagulha para a nossa meditação ao longo da vida. Eu vou ler, é muito bonito, é muito bonito. O caminho da suavidade. Os homens nascem suaves e brandos. Mortos são rígidos e duros. As plantas nascem flexíveis e ternas. Mortas são quebradiças e secas. Assim, aquele que é rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem é suave e adaptável é um discípulo da vida. O duro e o rígido quebrará. O suave e o flexível prevalecerá. Maravilha, né? Maravilha, lindíssimo, lindíssimo, realmente muito impactante, muito impactante. O Tao Te Ching, vou agora ler aqui a referência que eu peguei para a nossa conversa aqui.
O Tao Te Ching é um livro fundamental da literatura chinesa, foi escrito, estima-se, entre 350 e 250 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, e a obra é atribuída ao Lao Tse. Lao Tse, acho que esse nome é um nome que ecoa na memória de muita gente, né? Lao Tse, um filósofo e escritor chinês que fundou o taoísmo. O taoísmo, então, vem do nome desta obra atribuída ao Lao Tse, que é o Tao Te Ching, taoísmo. Nas últimas décadas, alguns pesquisadores têm levantado a hipótese de que o livro é, na verdade, uma composição, uma reunião de diversos provérbios, poesias vinculadas à tradição oral coletiva, como, por exemplo, o caso da Bíblia, né, no cristianismo. Mas o Tao Te Ching é essencial. Né? Não dá para pensar o próprio taoísmo, o budismo Shan e o budismo Zen sem o Tao Te Ching. É fantástico, né? É fantástico. Flexibilidade. Eu vou ler de novo para que a gente guarde. Está na descrição, tá? A íntegra desse trecho do Tao Te Ching está na descrição. Eu vou ler. Vou ler mais 2 vezes para a gente ir assentando e, se você quiser já fechar os olhos, para ir preparando a meditação. O caminho da suavidade. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Porque é isto. Mesmo aqueles que ao longo da vida tornam-se rígidos, inflexíveis, neofascistas, fundamentalistas, nascem suaves e brandos. São bebês, como todos os bebês. Então vamos lá. Então vamos pensar também nesse olhar compassivo para os fundamentalistas e os neofascistas. Pensando que em algum lugar há uma memória de suavidade e brandura. Em algum lugar. Vai reaparecer? Não sabemos. Mas em algum lugar há. O caminho da suavidade. Os homens nascem suaves e brandos. Mortos são rígidos e duros. As plantas nascem flexíveis e ternas. Mortas são quebradiças e secas. Assim, aquele que é rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem é suave e adaptável é um discípulo da vida. O duro e o rígido quebrará. O suave e o flexível prevalecerá. Ok? Última vez e vamos para a meditação. O caminho da suavidade. Os homens nascem suaves e brandos. Mortos são rígidos, duros. As plantas nascem flexíveis e ternas. Mortas são quebradiças, secas. Assim, aquele que é rígido e inflexível é um discípulo da morte. Quem é suave e adaptável é um discípulo da vida. O duro e o rígido quebrará. O suave e o flexível prevalecerá. Tao Te Ching. Então, façamos de alguma maneira, cada uma à sua maneira, esse caminho da suavidade e da flexibilidade, da brandura, da ternura. Façamos esse caminho. É o caminho da vida. Então, para encerrar, nós vamos agora, então, meditar a suavidade. Olha aqui, eu não tinha nem observado ainda. O sol, pelo jeito de transmissão aqui, não dá para observar antes. Essa aqui essa aqui eu trouxe do Peru. Adoro o Peru, acho o Peru realmente fantástico. Estão vindo depois da chuva, então a passarada começa a cantar. Tem menos pássaros hoje, que acho que por causa da chuva tem uma passarada ainda recolhida. Essa luzinha que está aparecendo agora, que eu estou vendo entre a nossa orquídea tão flexível, nosso cactus nem tão flexível assim, é um poste de luz ali na rua, ali atrás. Mas já dá para divisar ao fundo uma claridade que começa a somar. Acho que não vai ter sol nascendo hoje, porque está tudo muito nublado por causa da chuva. Mas vamos lá? Ok, então. Tao Te Ching. Flexibilidade. Vamos, então,
Ontem aprendi uma outra dimensão também da respiração profunda, que é a respiração profunda, não só como um mantra do corpo a impor um outro ritmo biológico, né, um outro ritmo, um outro compasso, né, no ritmo do nosso corpo, né, a respiração profunda, ela é também uma usina de apropriação dos aromas da vida. Então, no meu caso aqui, né, desses aromas que vêm da terra molhada depois da chuva. No seu caso, né, dos aromas que estiverem ao seu redor. Por isso, é bem legal, se você tiver condição, de ter aromas ao seu redor que criem sensação de bem-estar, né? Que propiciem essa possibilidade, né, de prazer, né? De, ao mesmo tempo que você impõe um novo ritmo, você ter um ambiente aromático que propicie também a meditação. No nosso próximo encontro, eu vou dar uma dica de um aroma que propicia a meditação. Fica para quinta-feira. Ok? Então vamos lá, respiração profunda, olhos fechados e o mantra da mente, né? O mantra dentro da nossa cabeça, do nosso corpo todo. Vamos lá, eu fechei meus olhos, fecha os seus, vamos. Ok? Impressionante, né? Desde o Paz e Bem da sexta-feira, que a gente está tendo essa oportunidade de, né, com a minha vinda aqui para casinha, como os pássaros chegaram perto, né? Como os pássaros realmente chegaram perto. Tá uma maravilha essa cantoria, né? Tá de fato uma maravilha. No sábado, eu tinha planejado dormir até mais tarde e não consegui. Foi fantástico, porque então não pôs despertador, eu sempre ponho despertador para acordar de madrugada, para fazer o Paz e Bem, ou enfim, para rezar, para começar o dia. E aí no sábado eu estava de folga, não tinha Paz e Bem para fazer, já tinha deixado preparado, o Paz e Bem maravilhoso, por sinal, né, com o Tecendo Amanhã, declamado pela Sumaia, e falei, vou dormir um pouco mais. Não deu. Pouco antes das 6 da manhã, a passarada invadiu o quarto e me acordou, de tão intenso, de tão alto que estava a cantoria. É muito impressionante, né? Então vamos nos despedir hoje, nessa segunda-feira, abrindo setembro, abrindo a nossa semana. Ei, primavera vai chegar, com esta sinfonia dos pássaros que cantam e a luminosidade que vai aparecendo no nosso dia. Ok? Flexibilidade, suavidade, ternura, brandura para todos nós. Paz e bem.